Há uma verdade que raramente é dita em voz alta, mas que todos em algum momento já sentimos. A sensação de ser menos. Menos capaz, menos valioso, menos interessante. Aquela voz interior que te compara com os outros e te convence de que nunca estarás à altura. Pode surgir em uma sala de trabalho, quando olhas para o colega que parece mais confiante. Pode aparecer no teu círculo social, quando vês que outros alcançam o que tu ainda persegues. Ou até mesmo em silêncio, diante do espelho, quando a comparação já não é com os outros, mas com a imagem impossível do que acreditas que deveria ser. E o mais cruel dessa sensação é que raramente alguém a nota de fora. Para o mundo, talvez funcionas bem. Cumpres tuas tarefas, sorris em público, aparentas segurança. Mas dentro de ti se esconde aquela voz que repete como um mantra sombrio: não sou suficiente. Essa crença infiltra-se em cada canto da tua vida. Te freia antes de agir, porque temes errar. Te aprisiona no silêncio, porque pensas que tuas palavras não têm peso. Te rouba a alegria dos teus próprios feitos, porque sempre há alguém que parece ter feito mais. O que quero que entendas hoje é que esse sentimento não é natural. Tu não nasceste sentindo-te inferior. Nenhuma criança chega ao mundo acreditando que não merece. Tu aprendeste isso. Absorveste em algum momento uma comparação, uma crítica, uma rejeição, um olhar de desprezo que ficou gravado na tua memória. Desde então, começaste a repetir essa narrativa até transformá-la em crença. E como toda crença, ela atua como um filtro. Já não vês a realidade como é, mas através da ideia de que sempre estás abaixo dos demais. Aqui está a parte incômoda. Essa inferioridade que sentes não vive nos fatos, vive na tua interpretação. Alguém pode te corrigir, e isso é um fato. Mas quando interpretas essa correção como prova de que és um fracasso, a ferida se multiplica. O mesmo ocorre quando comparas teus começos com os resultados de alguém que já tem anos de vantagem. Os fatos são simples. Ele tem mais experiência. Mas a tua interpretação é devastadora. Nunca poderei alcançá-lo. Essa interpretação é a que te aprisiona, não os fatos. Os estoicos sabiam disso. Epicteto repetiu até a exaustão. Não nos ferem os acontecimentos, mas a opinião que temos deles. E, no entanto, vivemos como se fossem os fatos externos que nos definem. O problema não está na correção, no sucesso alheio ou na crítica. O problema está na crença que sustentas sobre ti. Essa é a raiz. Essa é a crença-mãe. O choque chega quando reconheces que, em grande medida, és tu mesmo quem alimenta essa sensação de inferioridade. Dói admitir, mas é libertador. A corrente que carregas não foi colocada apenas pelos outros, mas também por ti, cada vez que repetiste, não sou suficiente. Cada vez que aceitaste a comparação como verdade absoluta. Se a dor estivesse unicamente nas mãos dos outros, não haveria saída. Mas se parte do sofrimento nasce dos teus pensamentos, então também tens o poder de rompê-lo. O estoicismo não veio te dizer que ignores o que dói, nem que finjas uma segurança que não sentes. Sua proposta é muito mais radical. Aprender a distinguir entre o que depende de ti e o que não, entre fatos e interpretações, entre o que podes transformar e o que deves aceitar com serenidade. A filosofia estoica é, em essência, um manual para recuperar tua dignidade interior em um mundo que constantemente tenta arrancá-la de ti. Pensa, quanto tempo já perdeste sentindo-te menos? Quantas oportunidades deixaste passar porque pensaste que não estavas à altura? Quantas vezes ficaste calado em uma reunião, mesmo tendo algo valioso a acrescentar? Quantas vezes olhaste teu reflexo com desprezo porque comparaste teu processo com a vitrine maquiada de alguém? Cada uma dessas vezes, tua mente alimentou a corrente. E cada vez que o fazes, a crença de inferioridade se fortalece. Mas aqui está a boa notícia. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi repetido pode ser substituído. O que se converteu em hábito pode ser trocado por um novo hábito. Essa é a promessa do estoicismo. Tua vida não precisa ser governada pela crença de que és menos.
Podes treinar tua mente para reconhecer essa narrativa, para desafiá-la e para soltá-la. Não em um dia nem em um instante, mas através de práticas concretas que irás cultivar como quem fortalece um músculo. Essa jornada não será confortável, porque para romper a crença de inferioridade, primeiro deves ter coragem de encará-la de frente. Deves identificar a frase exata que repetes em silêncio. Deves diferenciar fatos de interpretações. Deves aprender a não dar teu assentimento a cada pensamento sombrio que cruza tua mente. E, sobretudo, deves deixar de medir tua vida com a vara alheia, para começar a medi-la com a vara da virtude. Esse caminho exige disciplina, mas também traz consigo uma liberdade que talvez nunca tenhas experimentado. A liberdade de sentir que és suficiente, não porque o mundo o diga, mas porque tu o escolhes. O roteiro que estás prestes a ouvir não é um discurso motivacional passageiro. É um treinamento. Um confronto direto com aquela parte de ti que fez do sofrimento um costume. Um guia estoico para romper a adicção de sentir-se menos e substituí-la pela serenidade de saber quem és. Fica até o final, porque o que vem não são conselhos superficiais, mas 10 lições estoicas que resistiram séculos e que hoje podem ser o martelo que quebre a corrente da tua inferioridade. 10 passos que não prometem eliminar toda a dor, mas sim libertar-te da armadilha mais destrutiva. Acreditar que vales menos que os outros. O momento de romper essa crença não é amanhã, nem quando o mundo te der permissão, nem quando alguém te confirmar. O momento é agora, e tudo começa aqui. Primeira lição estoica. Identifica a crença-mãe. Ninguém nasce sentindo-se menos. Nenhuma criança chega ao mundo convencida de que é inferior. Essa ideia é plantada depois, em algum momento da vida. Talvez tenha sido na infância, quando ouviste comparações injustas. Olha como teu irmão consegue. Deveria ser mais como. Talvez tenha sido na adolescência, quando não te encaixaste em um grupo e começaste a acreditar que não tinhas o que era necessário. Ou talvez na vida adulta, depois de um fracasso profissional, de uma rejeição amorosa, de um olhar de desprezo. Não importa o momento exato. O importante é que, em algum ponto, uma frase ficou colada na tua mente como uma etiqueta. Uma frase que começou a se repetir até transformar-se na tua narrativa. Essa é a tua crença-mãe. A crença-mãe funciona como uma semente invisível. Ainda que não a vejas, ela dá frutos em todas as áreas da tua vida. Se a frase é, não sou suficiente, essa ideia aparecerá cada vez que tiveres um desafio pela frente. Se é sempre fracasso, será ativada antes de cada tentativa. Se é ninguém me valoriza, influenciará na forma como interpretas cada gesto alheio. A crença-mãe opera em silêncio, mas suas consequências são ruidosas. Medo, comparação, insegurança, autossabotagem. Os estoicos sabiam. O que pensas constantemente transforma-se na forma como vives. Epicteto resumiu assim: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. Essa crença-mãe não é um fato, é uma opinião. Mas uma opinião repetida sem ser questionada acaba por parecer uma verdade absoluta. E aí está o perigo. Já não distingues entre o que ocorreu e o que tua mente decidiu concluir. Pensa nisto. Alguém pode ter te corrigido em público uma única vez. Isso foi um fato. Alguém apontou um erro. Mas a crença-mãe pode tê-lo convertido em um julgamento permanente. Sou desajeitado, sempre erro, não sirvo para isso. Essa não foi a conclusão do mundo, foi a interpretação da tua mente. E ao repeti-la, converteste-a na tua verdade pessoal. Aqui está o primeiro exercício estoico. Identificar com precisão qual é essa crença-mãe. Não basta dizer sinto-me inferior. Deves colocar palavras exatas. Escreve-a em uma folha. Diz à tua mente: isto é o que acredito. Pode ser incômodo, porque reconhecê-la é desnudar a própria fragilidade. Mas ao mesmo tempo é libertador, porque o que é nomeado perde poder. O que se torna consciente deixa de governar na sombra. Marco Aurélio praticava algo parecido em suas meditações. Todas as noites escrevia o que havia passado pela sua mente durante o dia. Identificava as emoções, os julgamentos, os pensamentos repetidos.
Não o fazia para alimentar o ego nem para buscar consolo, mas para treinar sua mente. Porque ao escrever, podia observá-la com distância. E quando observas tua crença-mãe de fora, descobres que não és essa crença, apenas a estás sustentando. Faz a prova. Talvez descubras que tua frase é: não sou digno de amor. Talvez seja: nunca estou à altura. Ou: todos são melhores do que eu. Escreve-a. Leia em voz alta. Escuta como soa quando já não está apenas na tua mente, mas no papel. Notas a diferença? Uma coisa é senti-la como verdade interior, outra é vê-la escrita e reconhecer que é apenas uma frase, apenas um julgamento, apenas uma opinião. O segundo passo é separar essa crença dos fatos. Recorda o exemplo de Epicteto. Não te ferem os acontecimentos, mas as tuas interpretações. Pergunta a ti mesmo: quais fatos concretos sustentam essa frase? Se dizes, não sou suficiente, que provas tens? Ou será que tua mente seleciona apenas as lembranças que confirmam essa ideia? Porque a crença-mãe costuma alimentar-se de uma memória seletiva. Recorda os fracassos, mas esquece as conquistas. Recorda as críticas, mas esquece os elogios. Sêneca aconselhava manter um registro diário das virtudes praticadas. Não para se vangloriar, mas para equilibrar a mente, porque a alma tende a lembrar mais o que dói do que o que fortalece. A crença-mãe alimenta-se dessa inclinação. E a única forma de contrariá-la é colecionando evidências contrárias. Identificar a frase é o primeiro passo. Desmontá-la com fatos é o segundo. Mas antes disso, precisas encarar a incomodidade. Qual frase governa tua vida em segredo? Se não a descobrires, continuarás agindo em piloto automático, respondendo a partir dessa ideia cada vez que enfrentares um desafio. Imagina o que aconteceria se nunca questionasses essa crença. Uma criança a qual dizem que não é inteligente pode passar a vida evitando desafios acadêmicos. Um jovem que acredita não ser atraente pode sabotar suas relações, convencido de que sempre será rejeitado. Um adulto que pensa que nunca terá sucesso pode renunciar aos seus sonhos antes mesmo de tentá-los. Não porque esses fatos sejam inevitáveis, mas porque a crença-mãe dita suas decisões. Os estoicos propunham um caminho diferente. Enfrentar a crença como um julgamento, não como uma verdade. E é aqui que começa a transformação. Porque a inferioridade que sentes não é um destino escrito, é um hábito mental repetido, e como todo hábito, pode ser rompido. Na prática, aqui está teu exercício para hoje. Senta-te com calma e escreve a frase que mais te fere. Não te enganes com rodeios. Sê brutalmente honesto. Talvez soe assim: não sou o suficiente. Sempre decepciono. Ninguém me ama. Sou um fracasso. Escreve-a. Leia. Observa-a como observas uma nuvem. Passa diante de ti, mas não és tu. Agora faz a pergunta estoica: essa frase é um fato ou uma opinião? É uma verdade universal ou apenas um julgamento que adotei em algum momento? Quando conseguires ver a diferença, essa crença começará a perder poder. A liberdade começa quando nombras teu carcereiro. E neste caso, teu carcereiro não é o mundo, nem as pessoas que te compararam, nem aqueles que te criticaram. Teu carcereiro é essa frase que repetes sem questionar. E o primeiro ato de rebelião é identificá-la. Romper a sensação de inferioridade não começa com discursos motivacionais, nem com comparações positivas, nem com elogios externos. Começa com a coragem de olhar para dentro e dizer: esta é a crença que está me governando. Porque apenas quem se atreve a nomear sua sombra pode começar a caminhar em direção à luz. Segunda lição estoica: diferencia fatos de interpretações. Um dos maiores erros que a mente humana comete é confundir o que acontece com o que pensa a respeito do que acontece. Um fato ocorre. Alguém faz um comentário, uma pessoa conquista um objetivo. Você erra em uma tarefa. Isso é a realidade. Mas a sua interpretação pode transformá-lo em algo muito maior. Sou um fracasso. Nunca conseguirei. Todos são melhores do que eu.
E é nesse salto invisível entre o real e o interpretado que nasce grande parte do sofrimento humano. Epicteto deixou isso gravado em seu ensinamento. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. Essa frase não é apenas uma reflexão filosófica, é um mapa prático. Porque se você aprender a separar o fato da interpretação, deixará de carregar sofrimentos desnecessários. O que dói não é tanto o que ocorreu, mas o que você disse a si mesmo sobre o que ocorreu. Vejamos um exemplo. Imagine que você está em uma reunião de trabalho e alguém corrige um erro em sua apresentação. O fato é claro. Houve um erro e alguém o apontou. Ponto. Mas sua interpretação pode ser devastadora. Sou incompetente, não sirvo para isso, todos pensam que sou menor. Esse salto não está na realidade, está na sua mente. O mesmo acontece em sua vida pessoal. Alguém não responde à sua mensagem. O fato é que não houve resposta. A interpretação pode ser: estão me ignorando porque não sou importante. Esse é o veneno. Essa é a armadilha que alimenta a crença de inferioridade. Porque os fatos, em geral, são neutros. São observáveis, mensuráveis, verificáveis. Mas as interpretações são narrativas carregadas de emoções e julgamentos. E enquanto você não aprender a distinguir entre ambos, viverá preso em suas próprias histórias. Os estoicos propunham um exercício radical: separar com rigor os dois planos. Sêneca falava da importância de escrever a cada dia o que realmente havia acontecido, sem adornos, sem julgamentos desnecessários. O que aconteceu diante do que achei que aconteceu. Marco Aurélio fazia o mesmo em suas meditações. Obrigava-se a descrever a realidade de forma nua, sem acrescentar interpretações. Dizia: um homem morreu, em vez de uma desgraça ocorreu. A diferença é enorme. O primeiro é um fato. O segundo é uma interpretação. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você confundiu fatos com interpretações? Alguém conquistou algo antes de você. Fato. Essa pessoa obteve um resultado. Interpretação. Sou um inútil. Nunca chegarei lá. Alguém o olhou de certa forma. Fato. Houve um olhar. Interpretação. Me desprezam. Não valho nada. Alguém não o escolheu para um projeto. Fato. Escolheram outro. Interpretação. Nunca confiam em mim porque sou menor. O estoico treina sua mente para escrever essas duas colunas. Uma para os fatos observáveis e outra para as interpretações acrescentadas. Porque quando você as coloca separadas, descobre que a inferioridade nunca está na coluna dos fatos, mas sempre na das interpretações. E isso é libertador, porque significa que a raiz do seu sofrimento está em um plano que você pode trabalhar. Faça o exercício agora mesmo. Pense em uma situação recente que fez você se sentir menor. Escreva-a. Descreva apenas o que realmente aconteceu, o que qualquer um poderia observar como testemunha externa. Depois escreva o que você pensou sobre isso, as conclusões que tirou. Percebe a diferença? O que dói não é o que aconteceu, mas a história que você construiu a partir disso. Marco Aurélio dizia: se algo externo o aflige, a dor não vem disso, mas da sua opinião sobre isso, e isso está em seu poder apagar agora mesmo. Essa frase é um lembrete constante. Você tem mais controle do que imagina. Não sobre o que acontece fora, mas sobre o relato que constrói dentro. Este é o ponto crucial. Não se trata de negar a realidade, nem de maquiá-la com otimismo vazio. Trata-se de treinar-se para ver as coisas como são, sem acrescentar julgamentos desnecessários. Uma crítica é uma crítica, não uma sentença de inferioridade. Um fracasso é um resultado diferente do esperado, não uma prova de que você é inútil. Uma comparação é apenas um contraste, não uma medida de seu valor. A prática estoica consiste em parar-se toda vez que sua mente quiser saltar do fato para a interpretação. Faça a si mesmo 3 perguntas simples. 1. O que realmente aconteceu? Do que estou interpretando sobre o que aconteceu? Terceira. Minha interpretação é uma verdade absoluta ou apenas uma opinião?
Esse filtro é suficiente para começar a desarmar a crença de inferioridade, porque o que você chama de realidade, muitas vezes não é mais do que interpretação não questionada. Imagine a diferença que isso faria em sua vida. Em vez de dizer, me corrigiram, sou um fracasso, você diria, me corrigiram, cometi um erro. E isso muda tudo, porque um erro pode ser corrigido. Um fracasso permanente é uma condenação inventada. Em vez de pensar, me rejeitaram, nunca serei amado, você poderia dizer, me rejeitaram nesta ocasião. Isso abre a porta para novas oportunidades, enquanto o primeiro fecha-a para sempre. Os estoicos não eram frios nem indiferentes, como às vezes se diz. Não negavam que os fatos pudessem doer. O que rejeitavam era acrescentar sofrimento desnecessário ao que já doía por si só. E essa é uma lição de que precisamos hoje mais do que nunca. Pare de acrescentar correntes às suas próprias feridas. A inferioridade não vive no que acontece, mas no que você decide pensar sobre o que acontece. E se você pode mudar sua interpretação, pode mudar sua vida. Portanto, este é o seu desafio. Durante os próximos dias, toda vez que sentir que é menor, pare e escreva os fatos em uma coluna e suas interpretações em outra. Veja-as com clareza. Você descobrirá que a frase "sou inferior" jamais estará na coluna dos fatos. Só vive na dos seus julgamentos. E se vive ali, então você tem o poder de questioná-la, de mudá-la, de soltá-la. Porque, como dizia Epicteto, o que está em seu poder é a opinião que você tem das coisas. E essa opinião, se treinada com disciplina, pode libertá-lo da crença que o aprisiona. Terceira lição estoica. Viva a dicotomia do controle. Um dos erros mais comuns que nos afunda na sensação de inferioridade é focar a vida no que não podemos controlar. Nós nos comparamos com os talentos dos outros, com seu nível econômico, com suas conquistas, com a maneira como o mundo os aplaude. E enquanto fazemos isso, deixamos de olhar para o que realmente está em nossas mãos. Nosso esforço, nossa disciplina, nossas ações diárias. Essa confusão entre o controlável e o incontrolável é o que os estoicos chamavam de a grande armadilha da alma. Epicteto expôs isso com uma clareza brutal em seu Enchiridion. Das coisas, algumas dependem de nós e outras não. Essa frase, aparentemente simples, encerra uma das chaves mais poderosas para viver em paz. Porque grande parte da nossa angústia, do nosso sofrimento e da nossa sensação de inferioridade provém de esquecer essa distinção. Acreditamos que está em nossas mãos mudar a opinião alheia, dominar o talento natural dos outros, influenciar em circunstâncias externas que jamais estarão sob nosso controle, e ao não conseguirmos, nos sentimos menores. Imagine a seguinte cena. Você está em um concurso ou em uma avaliação de trabalho. Preparou sua apresentação, deu o seu máximo esforço, mas outro candidato recebe o reconhecimento. O fato é simples. Outra pessoa foi escolhida. O incontrolável é a decisão dos juízes, a percepção dos outros, as preferências de quem escolhe. Mas o controlável foi sua preparação, sua clareza, sua dedicação. Se você esquecer essa diferença, cairá na conclusão dolorosa. Sou menor porque não me escolheram. Mas se lembrar da dicotomia do controle, poderá dizer, dei o melhor que estava em minhas mãos, o resto não me cabe. A comparação nasce quase sempre de olhar para o que não se pode controlar. O sucesso alheio, o ritmo de outra pessoa, o talento natural com o qual nasceu. Sempre haverá alguém mais rápido, mais habilidoso, mais experiente. Se o seu valor depende de superar todos eles, você sempre perderá. Mas se o seu valor depende do que está em sua esfera de controle, seu esforço, sua constância, sua virtude, então ninguém poderá tirar de você a sensação de dignidade. Marco Aurélio praticava isso em sua vida diária como imperador. Não podia controlar as conspirações contra si, as traições no Senado, as pestes que devastavam Roma. Mas podia controlar sua resposta, manter a calma, agir com justiça, cumprir com seu dever. Essa prática não o tornava menos imperador, mas sim mais sábio. E em seu diário deixou refletido o ensinamento. Se algo externo te dói,
lembra que não depende de ti. Se depende de ti, age. Se não, aceita. Agora pense em sua vida. Quantas vezes você se sentiu inferior porque alguém conquistou algo que você ainda não? Quantas vezes se julgou com dureza porque a vida não respondeu como esperava? Essa sensação de inferioridade nasce, em grande medida, de colocar sua atenção no que não está em seu controle. O exercício estoico aqui é prático. Faça uma lista das suas preocupações atuais e divida-a em 2 colunas. Na primeira, coloque o que realmente está em suas mãos: suas ações, suas decisões, seus hábitos. Na segunda, anote o que não depende de você: a opinião dos outros, o clima, o acaso, as reações alheias. Você perceberá que a maior parte dos seus medos e da sua sensação de inferioridade habita na segunda coluna. E, ao reconhecer isso, você tem a opção de soltar esse peso inútil. O problema é que fomos educados para nos medir pelo que está fora de nosso controle: o aplauso externo, as notas, as comparações. Mas os estoicos mudaram a métrica. Não se pergunte se é melhor do que os outros. Pergunte-se se está sendo melhor no que depende de você. Você se esforçou? Foi disciplinado? Agiu com integridade? Se a resposta for sim, então você venceu, mesmo que não tenha um troféu que o comprove. O sentimento de inferioridade perde força quando você retorna à sua esfera de ação, porque ali não há comparação, só prática. O músico pode não ser o mais famoso, mas se praticou seu instrumento com disciplina hoje, viveu no controle de si mesmo. O estudante pode não ser o mais brilhante, mas se estudou com constância, está no domínio do que depende dele. O pai pode não ser perfeito, mas se esteve presente e agiu com amor, cumpriu com sua parte. Essa é a serenidade que o estoicismo propõe: descansar no que você realmente pode fazer. E aqui há um detalhe importante: focar-se em sua esfera de controle não significa ser conformista. Não é render-se ao que o destino trouxer. Ao contrário, significa direcionar toda a sua energia para o que realmente pode transformar sua vida. Porque se você gasta sua força no incontrolável, se desgasta sem resultados. Mas se concentra sua energia no controlável, você avança. Pouco a pouco, mas com firmeza. O sentimento de inferioridade é um ladrão silencioso. Alimenta-se cada vez que você coloca sua atenção no terreno alheio, mas enfraquece cada vez que você retorna a si, ao seu esforço, à sua virtude. E o melhor de tudo, ninguém pode impedir esse retorno, porque sua vontade, seus pensamentos e suas ações são um espaço sagrado que pertence só a você. Na prática, toda vez que você se comparar com alguém, faça esta pausa. Pergunte-se qual parte dessa comparação depende de você. Se você vê alguém mais bem-sucedido, reconheça que o talento e o caminho são dele, mas o seu esforço e sua disciplina são seus. Se alguém recebe elogios que você não, lembre-se de que a opinião externa não depende de você, mas o seu compromisso com o que faz, sim. Essa pausa curta já basta para tirar oxigênio da crença de inferioridade. A dicotomia do controle é mais que uma ideia. É uma ferramenta de liberdade. Porque quando você aprende a viver sob essa distinção, deixa de ser escravo do acaso, das opiniões e das comparações. E começa a viver como dono de sua vida, medindo seu valor não pelo que acontece fora, mas pelo que escolhe dentro. Lembre-se disso. Você não controla o talento alheio, a sorte, nem o aplauso. Mas controla o seu esforço, a sua atitude e a sua conduta. E quando escolhe viver a partir disso, já não é inferior a ninguém, porque ninguém pode tirar de você o que depende de si mesmo. Quarta lição estoica: treine a disciplina do assentimento. A mente humana é como uma praça pública. Pensamentos entram e saem constantemente, alguns agradáveis, outros destrutivos. Você não tem controle sobre quais chegam, mas tem sobre quais permanecem. Esse é o núcleo do que os estoicos chamavam de disciplina do assentimento. Um pensamento bate à porta. Você não vale nada. Você é menor que os outros. Você sempre fracassará. Cabe a você decidir se abre a porta e o deixa se instalar, ou se o reconhece como mentira e o dispensa antes que crie raízes. Epicteto, que entendia bem o funcionamento da alma, explicou isso com clareza.
Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Mas há uma camada mais profunda. Nem todas as opiniões merecem o seu sim. Nem todo pensamento que aparece deve receber o seu assentimento. O erro está em acreditar que cada voz interna é verdadeira, em assumir que tudo o que você pensa define quem você é. Imagine o seguinte: você está prestes a enviar uma proposta no trabalho. Surge um pensamento automático. Com certeza vão rejeitar. Você não é tão bom quanto os outros. Esse pensamento por si só é apenas um visitante. Não tem poder. O problema ocorre quando você lhe dá assentimento. Quando diz sim, é verdade, e age a partir disso. Talvez você não envie a proposta, talvez a envie com insegurança. O resultado é que a crença de inferioridade se fortalece. A disciplina do assentimento é aprender a filtrar. Perguntar-se diante de cada pensamento: é verdadeiro? É necessário? É útil? Se a resposta for não, então não lhe dê o seu consentimento. É como um guarda na entrada da sua mente. Alguns pensamentos entram porque constroem, outros ficam de fora porque destroem. Marco Aurélio praticava isso todos os dias. Em suas meditações escrevia os pensamentos que passavam por sua mente e os enfrentava com perguntas. Aos que eram dignos, dava seu assentimento. Aos que eram tóxicos, desmontava com a razão. Ele dizia: sua mente será da mesma qualidade que os pensamentos que você abrigar. Essa frase é um aviso e um chamado à disciplina. Se você repete constantemente, não valho nada, sua mente será moldada a partir disso. Mas se decide não dar assentimento a essa voz, a raiz da inferioridade começa a secar. A disciplina do assentimento não significa negar que esses pensamentos aparecem. Pelo contrário, significa reconhecê-los sem se identificar com eles. Pense neles como nuvens no céu. Você não pode evitar que passem, mas não precisa persegui-las nem construir sua casa debaixo delas. Você pode observá-las passar e seguir sua vida. Um exercício prático é parar cada vez que surgir uma frase autodestrutiva e dizer em voz baixa: é apenas um pensamento, não um fato. Essa distância corta o vínculo automático que geralmente fazemos, porque o que te fere não é o surgimento do pensamento, mas aceitá-lo como verdade sem questioná-lo. A disciplina do assentimento também implica substituição. Não basta dizer não acredito à voz que diz sou menor. Você deve oferecer à sua mente uma narrativa alternativa. Em vez de não valho nada, repita: estou aprendendo. Em vez de nunca vou conseguir, diga estou em processo. Sua mente obedece às ordens que você repete. E assim como a inferioridade foi construída à base de frases repetidas, a força também pode ser construída com novas frases. Os estoicos eram conscientes de que a mente tende a dramatizar, a criar opiniões desnecessárias. Por isso, propunham uma prática rigorosa: filtrar. Sêneca expressava assim: o homem sofre mais pela opinião do que pela realidade. Se você quer deixar de se sentir inferior, não basta mudar de ambiente ou acumular conquistas externas. É preciso treinar sua mente para não dar assentimento a cada pensamento sombrio que aparece. Imagine como sua vida mudaria se você aplicasse essa disciplina. Em vez de acreditar automaticamente que não é capaz, você faria uma pausa e questionaria. Em vez de alimentar o medo, você o observaria e deixaria ir. Em vez de construir sua identidade sobre vozes negativas, você a construiria sobre juízos mais claros e úteis. Essa prática diária é o que transforma uma pessoa insegura em alguém sereno e dono de si. Um exemplo simples: você vai à academia e vê alguém mais forte do que você. O pensamento automático pode ser: sou fraco, nunca chegarei a esse nível. Esse pensamento chega sem sua permissão. Mas nesse momento você pode aplicar a disciplina do assentimento. Perguntar-se: é verdadeiro? Não, porque sua força pode melhorar com treino. É necessário? Não, porque não ajuda no treino. É útil? Também não, porque rouba energia. Então, você não dá o seu sim e substitui por estou progredindo a cada dia. Esse filtro simples muda toda a experiência.
A disciplina do assentimento não é mágica, é treinamento. No início é difícil, porque a mente passou anos acostumada a dizer sim a cada pensamento autocrítico. Mas com prática, você se torna mais ágil. Reconhece a voz sombria e não a alimenta. E pouco a pouco, a crença de inferioridade perde força, porque você para de lhe dar seu voto cada vez que aparece. Lembre-se, você não escolhe quais pensamentos chegam, mas escolhe a quais dá poder. E aí está a sua liberdade. A inferioridade não é um destino escrito, é um hábito mental reforçado a cada assentimento. Se você aprender a negar o seu sim, se aprender a filtrar, estará recuperando o controle da sua mente. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o princípio diretor da mente. Essa parte de você que decide quais pensamentos aceitar e quais rejeitar. Cultivar o hegemonikon é treinar-se em liberdade. Porque um homem que acredita em cada pensamento que passa por sua cabeça não é livre, é escravo de sua mente. Mas aquele que filtra e escolhe no que acreditar se torna dono de si mesmo. Assim, da próxima vez que ouvir dentro de si, você não vale nada. Lembre-se, é apenas um pensamento. Você decide se o transforma em sua verdade ou se o deixa passar como mais uma sombra. E essa decisão, embora pareça pequena, é a base para quebrar a corrente da inferioridade. Quinta lição estoica: colete evidências, não desculpas. A mente humana tem uma habilidade peculiar. Lembra-se com facilidade do que confirma nossas crenças mais sombrias e esquece o que as contradiz. É o que chamamos de viés de confirmação. Se dentro de você habita a crença-mãe de sou menos, sua mente buscará incansavelmente provas que a validem. Lembrará da vez em que você cometeu um erro em público, mas esquecerá as 10 vezes em que agiu corretamente. Guardará como uma cicatriz cada rejeição que sofreu, mas apagará os momentos em que foi aceito e valorizado. A inferioridade se alimenta de memória seletiva. Os estoicos sabiam disso. Sêneca, em suas cartas, recomendava manter um registro diário não apenas do que doía, mas também das virtudes praticadas. Todas as noites, escrevia o que havia feito de bom, onde havia avançado, em que havia demonstrado integridade. Não fazia isso para inflar o ego, mas para lembrar que a vida não era apenas dor e erros, mas também progresso e virtude. Esse registro é, em palavras modernas, uma forma de coletar evidências. Imagine que sua mente é um tribunal. A crença de inferioridade atua como um promotor implacável que só apresenta provas contra você. Você falhou nisso, foi rejeitado naquela ocasião, não foi escolhido naquele momento. E se não aparece o advogado de defesa, o veredicto será sempre o mesmo: culpado por ser menos. O problema é que raramente apresentamos provas a nosso favor, e, no entanto, essas provas existem, mas precisam ser trazidas à luz. A prática proposta por esta lição é simples, mas poderosa. Colete evidências. Faça um inventário consciente de suas virtudes, de suas conquistas, de seus atos de coragem, por pequenos que pareçam. Se hoje você enviou aquele e-mail difícil, anote. Se hoje se levantou apesar do cansaço e cumpriu com seu dever, reconheça. Se hoje falou com honestidade quando era mais fácil calar, celebre. Cada ação é uma prova que contradiz a narrativa de inferioridade. O erro está em buscar sempre desculpas em vez de evidências. Escutamos a voz que diz, você não é capaz, e nos rendemos, reforçando a crença. Pensamos, não vou conseguir nada, e usamos qualquer tropeço como desculpa para parar. Mas o estoicismo ensina o contrário. Busque provas de sua capacidade, mesmo em meio à dificuldade. Marco Aurélio escrevia em meio a guerras e pestes, lembrando a si mesmo os atos de virtude que ainda podia praticar: paciência, justiça, temperança. Não precisava de desculpas para justificar sua dor. Precisava de evidências para sustentar sua integridade. Um exemplo cotidiano. Imagine que você participa de uma entrevista de emprego e não é contratado. A voz da inferioridade dirá, viu, você não é bom o bastante. Essa é a desculpa que mantém a crença viva. Mas se aplicar esta lição, buscará evidências no fato de que se preparou, de que teve a coragem de se apresentar,
de que adquiriu experiência no processo. Essas são provas que refutam o veredicto de sou menos. A chave está em treinar a memória para lembrar não apenas o que dói, mas também o que fortalece. Escreva 3 ações corajosas que realizou hoje. 3 resultados alcançados, ainda que pequenos. 3 virtudes que exerceu. No começo pode parecer forçado, mas pouco a pouco você construirá um arquivo mental diferente. E esse arquivo será o antídoto contra a memória seletiva que só guarda desculpas. Sêneca dizia: o que se mede, melhora. O que se recorda, sustenta. Se você só se lembra de fracassos, sustentará a crença de que é menos. Se lembra de virtudes e conquistas, sustentará a crença de que é capaz. A escolha está em o que você decide coletar. Esse exercício também revela algo importante. Na maioria das vezes, seus atos de virtude são mais abundantes que seus erros. Apenas não são registrados. Quantas vezes você foi honesto quando poderia ter mentido? Quantas vezes se levantou apesar do cansaço? Quantas vezes ajudou alguém sem que ninguém visse? Essas são provas de sua força, mas se não as reconhece, sua mente continuará ditando um veredicto injusto. O sentimento de inferioridade não se combate com discursos vazios de motivação, mas com provas concretas que o desarmam. Cada vez que sua mente disser, você não é suficiente, apresente 3 evidências contrárias. Como um advogado que defende seu cliente, mostre fatos. Ontem concluí esta tarefa. Hoje enfrentei este medo. Esta semana fui constante. E repita o processo até que o juiz interior já não possa ignorar a realidade. A disciplina de coletar evidências também o protege contra a comparação, porque quando você vê as conquistas de outros, a tentação é pensar que lhe falta valor. Mas se mantém um registro de seus próprios avanços, tem provas de que está crescendo. Talvez não no ritmo dos outros, mas no seu. E isso é suficiente. Lembre-se, a inferioridade se alimenta de desculpas. Sustenta-se em frases como, não posso, nunca vou conseguir, os outros são melhores. Mas a dignidade se alimenta de evidências, atos, virtudes, progressos reais. O que você decide coletar determina o que acredita sobre si. Assim, esta é sua prática. Todas as noites, antes de dormir, escreva 3 provas de sua força. Não importa o quão pequenas pareçam. Uma ligação feita, um passo dado, um medo enfrentado. Ao fim de um mês, você terá um arsenal de evidências que contradizem a voz da inferioridade. E essa voz, ao se deparar com tantos fatos, começará a perder força. O estoicismo não se trata de ignorar a realidade, mas de vê-la com clareza. E a realidade é que você já fez muito mais do que se lembra. Só precisa começar a coletar. Quebrar a crença de que você é menos não consiste em inventar grandezas, mas em reconhecer com rigor as evidências de sua própria vida. Porque se sua mente é um tribunal, você merece um julgamento justo. E o julgamento justo inclui todas as provas, não apenas as que confirmam sua condenação. 6ª lição estoica. Deixe a comparação. Abrace o padrão. Uma das fontes mais profundas da sensação de inferioridade é a comparação constante. Você se olha no espelho e, em vez de ver a si mesmo, vê os outros refletidos em sua mente. Ela tem mais sucesso. Ele tem mais talento. Eles avançam mais rápido. E cada vez que se compara, coloca-se automaticamente no degrau de baixo. Como se sua vida fosse um ranking interminável no qual você está sempre perdendo. O problema não está em observar os outros. O problema está em usar a vida alheia como a régua com a qual mede o próprio valor. Essa métrica sempre deixará você em dívida, porque sempre haverá alguém mais habilidoso, mais experiente, mais reconhecido. Sempre haverá uma pessoa que alcançará algo antes de você ou com mais facilidade que você. E se sua medida de dignidade depende de vencer todos eles, então nunca será suficiente. Os estoicos tinham outra forma de medir a vida. Em vez de se compararem com os outros, comparavam-se consigo mesmos. Sêneca expressava isso com clareza. Não se trata de ser melhor que os outros, mas de ser melhor que o seu eu de ontem. Essa é a chave. Deixar de perseguir um ranking externo
e começar a construir um padrão interno. Imagine um corredor que participa de uma maratona. Se seu único objetivo é chegar antes de todos, viverá frustrado, porque sempre haverá atletas mais jovens, mais treinados ou com melhores condições físicas. Mas se seu padrão é superar o próprio tempo, então cada corrida será uma vitória, mesmo que cruze a linha de chegada depois de muitos. Essa diferença de enfoque muda toda a experiência da vida. Agora pense no seu dia a dia. Talvez veja um colega de trabalho que sobe mais rápido na carreira, e a comparação sussurra: sou menos. Talvez veja nas redes sociais alguém que exibe conquistas, viagens ou reconhecimento, e você pensa: eu não valho o mesmo. Essa voz é a armadilha da comparação. Mas se aplicar o padrão estoico, a pergunta já não é: sou melhor do que eles, mas sim: sou melhor do que ontem? E a resposta está sempre sob seu controle. Marco Aurélio, que tinha ao seu redor filósofos, generais, políticos e sábios, poderia ter caído nessa armadilha. Mas em suas meditações repetia que devia viver de acordo com a virtude, não com o status. Não importava se outro era mais eloquente, mais forte ou mais aplaudido. O que importava era se ele mesmo estava sendo justo, valente, disciplinado e sábio. Esse era o seu padrão, e ao medir sua vida com essa régua, encontrava serenidade em meio ao caos. O problema da comparação é que ela rouba a paz porque a coloca fora do seu alcance. Você não pode controlar os talentos com que outros nasceram, as oportunidades que receberam, o tempo que já caminharam. Mas pode controlar seus atos hoje, sua disciplina hoje, seu progresso hoje. E se medir sua vida por esse padrão, já não precisa se sentir inferior a ninguém, porque sua única competição é consigo mesmo. Faça o seguinte exercício. Pegue uma folha e divida-a em duas. De um lado, escreva as comparações que costuma fazer. Não sou tão bem-sucedido quanto. Não tenho tanto quanto. Não sou tão inteligente quanto. Do outro lado, escreva um padrão pessoal que possa aplicar. Fui mais constante do que ontem? Agi com mais integridade do que na semana passada? Me esforcei mais do que da última vez? Essa prática simples muda seu foco de imediato. Você passa de se sentir menor por fatores que não controla a se sentir responsável pelo que depende de você. A comparação também cria uma ilusão perigosa. Acreditar que os outros são perfeitos. Você vê apenas a parte visível de suas vidas, a vitrine, mas não as lutas internas, os fracassos, as inseguranças. E se compara com essa versão parcial, como se competisse contra um espelho distorcido. O resultado é que você se diminui diante de uma imagem incompleta. O padrão pessoal, por outro lado, não depende de ilusões. Baseia-se em fatos, no que você realmente fez, no que realmente avançou. O estoicismo nos ensina que a dignidade nasce do progresso interior, não dos aplausos exteriores. Não importa se alguém alcança mais, porque a virtude não se mede em quantidades, mas em coerência. Um homem que age com justiça, mesmo que ninguém veja, é maior do que aquele que recebe prêmios por conquistas superficiais. Uma mulher que enfrenta o medo todos os dias, mesmo sem aplausos, é mais forte do que aquela que apenas aparenta segurança. O padrão estoico é íntimo, silencioso, mas profundamente libertador. Na prática, sempre que se perceber se comparando com alguém, faça esta pergunta: o que posso fazer hoje para ser um pouco melhor do que ontem? Essa pergunta devolve a você o poder, porque a resposta depende unicamente de você. Talvez a resposta seja ler 10 páginas de um livro, dar um passo em direção a um projeto, praticar a paciência, falar com mais honestidade. Não importa o quão pequeno seja, desde que represente progresso sob o seu próprio padrão. A sensação de inferioridade se dissolve quando você entende que a vida não é uma competição contra os outros, mas um treinamento consigo mesmo, e que seu valor não depende da sua posição em um ranking imaginário, mas da fidelidade aos seus próprios princípios. Lembre-se disso. A comparação sempre rouba, o padrão sempre constrói. A comparação prende você a uma régua externa. O padrão devolve a liberdade de escolher sua medida.
A comparação o deixa se sentindo menor. O padrão lembra que você pode ser mais a cada dia, mas apenas diante de si mesmo. Portanto, abandone a corrida contra todos e comece a corrida contra si. Porque aí, e somente aí, encontrará a dignidade que não depende de aplausos nem de vitórias externas, mas da certeza de que hoje foi um pouco mais íntegro, um pouco mais disciplinado, um pouco mais valente do que ontem. 7ª lição estoica. Pratique pequenas valentias diárias. A inferioridade não se quebra com pensamentos grandiosos, mas com atos concretos. A mente pode repetir 1000 vezes, sou suficiente, mas se suas ações não confirmam isso, a crença vacila. Por isso, os estoicos insistiam no valor da prática diária, da ação contínua. E entre todas as ações possíveis, há uma que transforma mais do que qualquer outra: a valentia. Não a valentia épica das batalhas ou dos grandes gestos heróicos, mas a valentia silenciosa de cada dia. A sensação de inferioridade costuma paralisar. Convence você a não tentar, porque vai fracassar. A não falar, porque será julgado. A não se expor, porque será rejeitado. E enquanto obedece a essa voz, seu mundo se torna cada vez menor. A valentia diária é o antídoto, um ato pequeno, mas desafiador, que contradiz a narrativa da inferioridade e demonstra, com fatos, que você é mais capaz do que pensa. Pense naquele e-mail que você adia porque teme a resposta, na ligação que evita porque não sabe se será ouvido, no não que não ousa dizer porque teme decepcionar. Cada um desses momentos é uma oportunidade de coragem. Você não precisa conquistar o mundo, precisa conquistar esse instante. Porque cada vez que escolhe o ato valente, ainda que mínimo, está dizendo à sua mente: não sou escravo do medo, sou dono da minha decisão. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a grandeza não consiste em discursos, mas na coerência dos atos. E essa coerência se prova no cotidiano. O imperador que enfrentava guerras sabia que a valentia mais difícil não estava no campo de batalha, mas em manter-se sereno no dia a dia, em ser justo quando poderia ser injusto, em manter a temperança quando todos se deixavam arrastar pela ira. Esses atos silenciosos eram sua verdadeira força. A inferioridade perde poder quando você coleciona provas de coragem. Não basta refletir sobre ela, é preciso desafiá-la. E se desafia com decisões, um passo incômodo, um risco calculado, um movimento para a frente. Porque a mente se educa com fatos, não apenas com ideias. Um exercício prático. Todos os dias, ao despertar, escolha uma pequena ação que represente coragem para você. Não importa se para outros parece insignificante. Talvez seja falar naquela reunião em que costuma se calar. Talvez seja se apresentar a uma oportunidade mesmo com medo de não estar pronto. Talvez seja impor limites a alguém que costuma se aproveitar de você. Não importa a magnitude, importa a intenção. Fazer algo que contradiga a narrativa da inferioridade. Sêneca dizia que a coragem é um músculo, e como todo músculo cresce com o uso. No início, você levantará pesos pequenos, uma palavra honesta, uma ação temida. Mas com a prática, sua capacidade aumenta. E o que antes parecia impossível, um dia se torna parte natural de você. Assim se treina a coragem, com repetições constantes, não com gestos isolados. O perigo da inferioridade é que ela convence você a esperar. Esperar sentir-se pronto, esperar ter mais segurança, esperar que chegue o momento perfeito. Mas o momento perfeito nunca chega. A única forma de ganhar segurança é agir antes de se sentir pronto. É a ação que gera confiança, não o contrário. E cada ação corajosa é uma prova contra a mentira de que você é menos. Imagine uma pessoa que acreditou a vida inteira que não era capaz de falar em público. Sua crença-mãe era: minha voz não importa. Mas ela decide começar com pequenos atos de coragem. Dar sua opinião em uma conversa, levantar a mão em uma reunião, apresentar-se em um grupo pequeno. Cada passo refuta a crença. Com o tempo, essa pessoa pode falar diante de centenas, não porque de repente nasceu segura, mas porque treinou sua coragem em pequenas doses. A prática das pequenas valentias também ajuda a redirecionar sua atenção.
Porque quando você foca no que não fez ou no que teme, a inferioridade cresce. Mas quando se concentra no que fez, mesmo que incômodo, sua mente muda a narrativa. Você já não é o que sempre se cala, mas o que falou dessa vez. Já não é o que sempre evita, mas o que agiu hoje. E essa diferença, ainda que pequena, muda a identidade que você sustenta. Marco Aurélio insistia que a filosofia não era teoria, mas exercício. E a coragem é um dos exercícios mais poderosos, porque cada vez que escolhe o valente em vez do cômodo, aproxima-se da liberdade interior. Mostra a si mesmo que não é escravo da voz que diz, você não pode. E esse ato repetido constrói uma nova crença, a de que você é capaz, a de que é suficiente, a de que pode enfrentar a vida com dignidade. Na prática estoica, a coragem não se mede pelo tamanho do desafio, mas pela fidelidade aos seus princípios no pequeno. Dizer a verdade quando é mais fácil mentir. Agir com justiça mesmo que ninguém perceba. Fazer o certo mesmo que a voz trema. Esses são os atos que treinam sua alma. E ao treinar sua alma, enfraquece-se a ideia de que você é inferior. Lembre-se disto. A inferioridade se alimenta da inação. Cada vez que cede ao medo, confirma a mentira de que não pode. Mas cada vez que age com coragem, você a contradiz. Não precisa de um ato heróico para quebrar a corrente. Precisa de muitas pequenas valentias, uma após a outra, dia após dia. Essa soma de atos constrói um caráter forte. Então levante-se amanhã com este propósito: escolher uma pequena valentia. Não importa qual, não importa onde, não importa se ninguém percebe. Importa que você saiba. Porque cada vez que o faz, escreve uma nova história em sua mente. Uma história em que já não é inferior, mas um ser humano capaz de enfrentar a vida com coragem. Oitava lição estoica: reinterprete o seu passado como treinamento. O passado é um território estranho. Você não pode voltar até lá, mas nunca deixa de visitá-lo com a mente. E essas visitas podem ser libertadoras ou devastadoras, dependendo de como você lê o que aconteceu. Para muitos, o passado é um catálogo de provas que confirmam sua suposta inferioridade. O erro no exame, o relacionamento que terminou mal, o emprego perdido, a oportunidade desperdiçada. Cada lembrança se transforma em uma prova que sustenta a crença de não sou suficiente. E assim, o que já terminou continua tendo poder sobre o presente. Mas os estoicos propunham um olhar radicalmente diferente. Para eles, o passado não era um juiz que dita sentença, mas um mestre que treina. Marco Aurélio, em meio às batalhas, repetia para si a ideia de amor fati. Amar o que acontece, não porque seja agradável, mas porque treina você. O que já passou não está sob seu controle, mas está em seu poder decidir como interpretá-lo. E essa interpretação pode afundar você na inferioridade ou impulsioná-lo para a virtude. Imagine alguém que fracassou em um negócio. Se interpreta esse fracasso como uma prova de que sou inútil, viverá preso ao medo e nunca tentará novamente. Mas se interpreta o ocorrido como um treinamento, como uma lição do que não deve repetir, então o mesmo fato se converte em semente de força. O fracasso foi real, mas a inferioridade não é. Ela nasceu da interpretação. Epicteto dizia com clareza: o importante não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. E essa reação não ocorre apenas no momento presente, mas também na forma como você recorda o passado. Porque cada lembrança é uma nova reação. Você não revive os fatos, revive a interpretação que escolheu dar a eles. E essa escolha sempre está em suas mãos. Faça memória por um instante. Pense em um erro da sua vida que ainda pesa sobre você. Talvez tenha dito algo que não deveria, talvez tenha confiado na pessoa errada, talvez tenha falhado em algo importante. Agora olhe para essa lembrança com olhos estoicos. Pergunte-se: foi realmente uma prova de que sou inferior ou foi um treinamento que me mostrou algo que eu precisava aprender? Talvez tenha treinado você em humildade, talvez em paciência, talvez em resiliência. A lição está ali, esperando para ser reconhecida.
A inferioridade transforma cada ferida em um certificado de incapacidade. O estoicismo transforma cada ferida em um campo de treinamento. A diferença não está nos fatos, mas na interpretação. E se você pode reinterpretar, pode transformar seu passado em um aliado em vez de um inimigo. Marco Aurélio pedia para aceitar o que o destino traz, não com resignação, mas com gratidão. Porque até mesmo o mais doloroso pode servir para forjar o caráter. E a verdade é que você não pode mudar o que aconteceu. A única coisa que pode mudar é como você se lembra disso. Se você vê como prova da sua pequenez, continuará se sentindo menos. Se você vê como treinamento, se tornará mais forte. Um exemplo prático. Alguém foi rejeitado várias vezes no amor. Se interpreta essas rejeições como "ninguém me ama, não valho nada", então cada lembrança confirmará sua inferioridade. Mas se interpreta como treinamento para se conhecer melhor, para aprender a impor limites, para reconhecer o que realmente precisa, então cada rejeição se transforma em um mestre. O fato não muda, a interpretação sim, e essa diferença muda toda a vida. A prática aqui é a seguinte: pegue 3 lembranças que doem em você. Escreva-as. Depois, ao lado de cada uma, responda: qual lição me deixou? Que virtude pude treinar graças a isso? Talvez paciência, resiliência, honestidade, coragem. Faça isso com rigor. Você verá como o que antes era um peso se converte em recurso. E pouco a pouco, seu passado deixa de ser uma prisão para se tornar uma academia de força. Sêneca dizia: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Se isso é verdade, então o seu passado difícil não é evidência da sua inferioridade, mas prova do seu treinamento. Cada queda, cada decepção, cada erro é um exercício que o preparou para a vida que você tem agora. Se você olhar dessa forma, sua biografia deixa de ser um relato de carências e se converte em um mapa de aprendizado. O perigo está em ficar preso a uma leitura única. Errei, então não sirvo. Essa frase destrói. Mas há outra leitura possível. Errei, então aprendi. E essa frase constrói. O fato é o mesmo. A diferença está na sua interpretação. Lembre-se disto. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar a forma como o carrega. E a maneira de fazer isso é reinterpretá-lo como treinamento. Porque cada vez que faz isso, você tira o poder da inferioridade e o entrega à virtude. Os estoicos nos convidam a não fugir das lembranças dolorosas, mas a encará-las de frente e perguntar: o que você me ensinou? Esse ato de coragem transforma o que parecia um obstáculo em uma ferramenta. E pouco a pouco, sua história deixa de ser a prova de que você é menos para se converter no argumento de que você é forte. Assim, da próxima vez que a voz da inferioridade lembrar você do seu passado, responda: isso não foi uma prova de que não valho nada, foi um treinamento que me tornou mais sábio. Essa resposta muda tudo, porque o passado já não será um peso morto, mas um recurso vivo. 9ª lição estoica: proteja a sua atenção como um bem sagrado. A sua atenção é o recurso mais valioso que você possui. Dela depende o que você acredita, o que sente e, em última instância, quem você é. Onde você coloca sua atenção, ali cresce a sua vida. E, no entanto, é um dos bens que mais descuidamos. Deixamos que qualquer coisa a capture. Redes sociais que nos comparam, conversas tóxicas que nos diminuem, pensamentos repetitivos que nos acorrentam. E depois nos perguntamos por que nos sentimos inferiores, por que nossa mente está desgastada, por que vivemos em constante insatisfação. Os estoicos foram claros a esse respeito. A mente deve ser treinada para cuidar de onde coloca sua atenção. Marco Aurélio escrevia isso como um lembrete diário. A vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Em outras palavras, a sua vida é a soma do que você decide olhar, ouvir e repetir. Se a sua atenção está sempre no que lhe falta, no que os outros conquistam, no que você fez de errado, inevitavelmente se sentirá menor.
Mas se a sua atenção está no seu progresso, nas suas virtudes, no que está sob o seu controle, cultivará serenidade e fortaleza. A inferioridade se alimenta de comparações, e as comparações entram pelos olhos e pelos ouvidos. Basta abrir uma rede social e deslizar o dedo. Dezenas de vidas aparentemente perfeitas se exibem diante de você. Viagens, corpos, conquistas, celebrações. E sua mente, sem filtros, absorve esse espetáculo e o transforma em uma medida injusta contra si mesma. Você não compara a sua vida real com a dos outros, mas a sua intimidade com a vitrine deles. E nesse jogo você sempre sai perdendo. Proteger a sua atenção significa filtrar ativamente o que deixa entrar em sua mente. Assim como você cuida do que come para não adoecer o corpo, cuide do que consome com os sentidos para não adoecer a alma. Pergunte-se: este perfil que sigo me inspira ou me faz sentir menos? Esta conversa me edifica ou me esgota? Este hábito mental me aproxima da virtude ou me afunda na comparação? Cada resposta é um ato de proteção. Epicteto advertia que somos responsáveis por nosso julgamento, e o julgamento nasce do que observamos e repetimos. Se todos os dias você se cerca de estímulos que reforçam a ideia de que é menor, sua mente aceitará isso como verdade. Mas se você escolhe ambientes, palavras e práticas que lembram a sua dignidade, essa será a verdade que cultivará. O ambiente não determina o seu valor, mas influencia como você o percebe. Por isso, o sábio desenha seu entorno com cuidado. Pense na sua atenção como em um jardim. Se você permite que qualquer semente caia nele, crescerão ervas daninhas que sufocarão o que realmente importa. Mas, se escolhe conscientemente o que plantar, se arranca o que intoxica e cultiva o que fortalece, o seu jardim florescerá. O mesmo acontece com a mente. Onde você coloca a atenção, ali cresce o seu caráter. A prática estoica aqui é concreta. Crie rotinas de higiene mental. Estabeleça dietas digitais. Menos tempo em espaços que alimentam a comparação e mais tempo em leituras que fortalecem o caráter. Pratique silêncios produtivos, momentos do dia em que escolhe não encher a mente com ruídos externos, mas focar em reflexões, escrita, respiração. Cerque-se de pessoas cuja presença lembra quem você é, e não daquelas que se beneficiam em diminuir você. Um exemplo: se percebe que toda vez que passa tempo em certas redes sociais, acaba se sentindo menor. Então, elas não são apenas plataformas de entretenimento, são correntes invisíveis. Proteger sua atenção seria reduzir esse consumo ou transformá-lo em algo mais consciente. Seguir perfis que inspirem em vez daqueles que comparam. Marco Aurélio advertia que a mente humana tende a se dispersar e perder força se não for treinada. Por isso repetia a si mesmo: mantenha sua atenção no que está diante de você, no que depende de você. Essa é a chave. Trazer o olhar de volta ao presente e às suas ações. Porque cada vez que sua atenção se volta ao que não controla, você alimenta a sensação de inferioridade. Mas cada vez que a traz de volta à sua esfera de ação, alimenta a serenidade. Também é importante entender que proteger sua atenção não significa se isolar do mundo nem viver em uma bolha. Significa filtrar e direcionar. Assim como um rio pode transbordar e destruir, ou ser canalizado e gerar energia, sua atenção pode se dispersar e arruinar sua calma, ou se concentrar e criar fortaleza. Você não pode evitar que existam distrações, mas pode escolher quanto espaço lhes dará em sua vida. Faça um inventário. O que ocupa a maior parte da sua atenção? Notícias negativas que o enchem de medo? Comparações sociais que o fazem sentir menos? Conversas superficiais que drenam sua energia? Cada uma delas é um vazamento de dignidade. E enquanto continuar permitindo espaço a elas, continuará confirmando a crença de inferioridade. Mas se decidir cortar essas fugas e redirecionar sua atenção para o que realmente importa, sua disciplina, seus valores, seu progresso, começará a recuperar a serenidade. O estoico não desperdiça sua atenção no que não depende dele. Não porque seja insensível, mas porque entende que a atenção é um recurso limitado.
Cada minuto que você investe em se comparar com outro é um minuto que não investiu na sua própria melhora. Cada palavra gasta em conversas vazias é energia que não dedicou a cultivar sua virtude. E cada pensamento que deixa vagar pelo negativo é força que não usou para avançar. Lembre-se disto, sua atenção é sagrada. É o filtro que define o seu mundo interior. Você não é inferior porque lhe faltam talentos ou porque outros têm mais. Você se sente inferior porque sua atenção está voltada ao que o diminui. Mova essa atenção para o que o fortalece e verá como a narrativa muda. O desafio prático é claro. Todos os dias, dedique alguns minutos para escrever onde colocou sua atenção. Avalie com honestidade. Isso me fez crescer ou me fez comparar? Me deu serenidade ou me roubou a paz? Com o tempo começará a notar padrões. E quando os perceber, terá a oportunidade de redirecionar. Porque a inferioridade não se sustenta por falta de valor, mas por excesso de atenção ao que é equivocado. Portanto, proteja sua atenção como um bem sagrado. Porque se você controla sua atenção, controla sua vida. E se escolhe direcioná-la para a virtude em vez da comparação, romperá a crença de inferioridade em sua raiz. 10ª lição estoica. Meça sua vida pela virtude, não pelo status. Vivemos em uma época em que tudo parece ser medido em termos de status. Quem tem mais seguidores, quem ganha mais dinheiro, quem recebe mais reconhecimento, quem coleciona mais aplausos. E embora esses indicadores mudem com o tempo, a sensação que deixam costuma ser a mesma. Nunca é suficiente. Porque o status é como um espelho distorcido. Quando você acredita que o alcançou, ele se desloca um pouco mais longe. Sempre haverá alguém com mais. Sempre haverá alguém melhor posicionado. Sempre haverá alguém que parece mais bem-sucedido. Se você mede sua vida com essa régua, a inferioridade é inevitável. Não importa o quanto avance, sempre haverá um ponto de referência que o fará sentir-se pequeno. Por isso, os estoicos rejeitavam a ideia de valorizar a vida segundo o status. Para eles, a verdadeira medida era a virtude. Marco Aurélio, sendo imperador, o homem mais poderoso de Roma, poderia ter se deixado definir por sua posição. Mas em suas meditações, repetia a si mesmo que o único critério que realmente importava era se agia com justiça, com temperança, com sabedoria. Não se conquistava mais territórios, não se acumulava mais riquezas, não se era aplaudido pelas multidões. A virtude, e não o status, era a medida da sua vida. Essa lição é crucial para você, porque enquanto continuar medindo o seu valor pelos olhos dos outros, viverá em escravidão. Hoje o aplaudirão, amanhã o criticarão. Hoje será relevante, amanhã alguém ocupará o seu lugar. Se sua dignidade depende desse vai-vem, jamais terá paz. Mas se a medir pela virtude, por sua integridade, por seu esforço, por sua coerência, então o seu valor será estável. Ninguém poderá roubá-lo. Pense nisto, o status é externo e volátil. A virtude é interna e firme. O status depende de fatores fora do seu controle. O mercado, a moda, a opinião alheia. A virtude depende apenas de você, dizer a verdade, agir com coragem, praticar a disciplina. O status muda com o tempo. A virtude permanece como guia em qualquer circunstância. Imagine 2 cenários. No primeiro você obtém uma promoção, reconhecimento público, elogios constantes. No segundo, ninguém nota o seu esforço, não recebe prêmios nem aplausos. Em ambos os casos, pode viver com dignidade se a sua métrica for a virtude, porque em ambos pode ser justo, íntegro, corajoso e constante. Mas se sua métrica for o status, então sua felicidade dependerá do cenário externo. Será escravo dos altos e baixos da vida. A inferioridade se instala porque usamos a medida errada. Você não é menos porque outro tenha mais conquistas visíveis. Você é menos apenas se abandonar sua virtude. E você é grande, ainda que ninguém veja, se permanecer fiel a seus princípios. Isso é o que os estoicos chamavam de verdadeira riqueza, a do caráter.
Sêneca advertia que nada é mais miserável do que medir a vida segundo padrões alheios. Porque sempre se encontrará pobre ao comparar-se com quem tem mais, e sempre se sentirá insignificante diante de quem recebe mais honras. Mas se mudar a pergunta de "o que eles têm que eu não tenho?" para agir com virtude hoje, a resposta estará em suas mãos. E aí não haverá espaço para a inferioridade. Faça este exercício. Ao final do dia, não se pergunte se conquistou mais que os outros. Pergunte-se se agiu de acordo com a virtude. Foi honesto? Cumpriu com o seu dever? Demonstrou paciência onde era mais fácil explodir? Praticou coragem onde era mais confortável calar? Se a resposta for sim, então sua vida foi grande, mesmo que ninguém aplauda. A vida medida pelo status sempre gera ansiedade. Obriga você a correr em uma corrida interminável, na qual jamais chegará à meta. A vida medida pela virtude gera serenidade, porque a cada dia você pode avançar em seu próprio caminho. Não precisa superar ninguém, apenas ser fiel a si mesmo. O status pode lhe dar poder, mas não pode lhe dar paz. Pode lhe dar reconhecimento, mas não pode lhe dar coerência. Pode lhe dar riqueza material, mas não pode lhe dar liberdade interior. A virtude, em contrapartida, pode lhe dar tudo isso sem necessidade de ruído externo. Lembre-se de que o que está sob seu controle não é a posição que ocupa no mundo, mas a qualidade de seus pensamentos e de seus atos. Se escolher medir sua vida pelo que controla, viverá livre. Se a medir pelo que não controla, viverá escravo. Essa é a dicotomia essencial. A inferioridade morre quando você muda a métrica, quando entende que seu valor não depende de um cargo, de uma comparação ou de um reconhecimento. Depende da coerência com que vive seus princípios. Depende da virtude. Portanto, toda vez que a voz da comparação sussurrar, eles são mais que você, responda. Eles podem ter mais status, mas não mais virtude do que eu. Se eu escolher viver com integridade. Essa resposta devolve a sua liberdade, porque ninguém pode arrancar sua virtude. E enquanto tiver isso, você é suficiente. Rompa a crença, escolha a sua liberdade. Caminhamos juntos por um terreno incômodo, mas necessário. O de encarar de frente aquela sensação que tantas vezes o deteve. A crença de ser menos, de não estar à altura, de não valer o suficiente. Essa voz que se esconde atrás de suas comparações, de seus silêncios, de seu medo de falhar. Uma voz que talvez tenha aprendido na infância, na escola, na família, nas primeiras derrotas da vida. Uma voz que se repete tanto que já parece sua, quando na realidade é apenas um eco que aceitou sem questionar. A crueza desta verdade é que você não é inferior porque os fatos o dizem, mas porque deixou que essa crença governasse a sua interpretação dos fatos. Você não nasceu com essa ideia. Você a aprendeu. E o que é aprendido pode ser desaprendido. O que é repetido pode ser quebrado. O que se instala como hábito pode ser substituído por outro. Ao longo destas 10 lições, você viu que o sentimento de inferioridade não é um destino, mas uma construção. Aprendeu a identificar a crença-mãe, a separar fatos de interpretações, a viver sob a dicotomia do controle, a treinar a disciplina do assentimento. Descobriu que pode colecionar evidências de sua força em vez de desculpas, que pode soltar a comparação e abraçar seu próprio padrão. Que as pequenas valentias diárias valem mais do que qualquer discurso, que o seu passado não é juiz, mas treinamento, que sua atenção é um bem sagrado que deve proteger, e, acima de tudo, que sua vida deve ser medida pela virtude e não pelo status. Se pensar bem, cada uma dessas lições é um golpe contra a corrente da inferioridade. E golpe após golpe, a corrente se enfraquece. Porque a inferioridade só se sustenta enquanto a crença permanece intacta. Mas quando você a encara, quando a questiona, quando age contra ela, começa a perder poder. O mundo continuará oferecendo comparações, críticas, aplausos e rejeições. Isso não vai mudar. O que pode mudar é a sua resposta. Porque agora você sabe distinguir o que está em suas mãos e o que não está.
Agora você sabe que o seu valor não depende do que acontece fora, mas do que escolhe dentro. E se for capaz de lembrar disso, ninguém poderá voltar a prendê-lo com a mentira de que é menos. Imagine sua vida se aplicar essas lições com constância. Imagine levantar-se sem o peso da comparação, falar sem a carga de precisar provar algo, agir sem o medo constante de falhar. Imagine olhar para o seu passado sem vergonha, mas com gratidão pelo que o treinou. Imagine usar sua atenção para cultivar o que o fortalece, não o que o aprisiona. Imagine medir sua vida não pelo status, mas pela virtude. Essa vida não é um sonho impossível. Está ao seu alcance, está em sua decisão. A verdadeira força não está em fingir segurança, mas em construí-la com disciplina. Não está em silenciar a dor, mas em transformá-la em aprendizado. Não está em colecionar aplausos, mas em praticar a virtude em silêncio. A verdadeira força é olhar para dentro e descobrir que nunca foi inferior. Simplesmente estava usando a métrica errada. Agora é o seu momento de escolher. Você pode continuar medindo sua vida com a régua do mundo e seguir sentindo-se menos. Ou pode mudar a métrica e começar a viver com dignidade. Essa decisão é sua. E o mais poderoso é que ninguém pode tomá-la em seu lugar. Antes de terminar, quero convidá-lo a algo mais. Se esta mensagem ressoou em você, não a deixe como uma reflexão passageira. Inscreva-se para continuar caminhando neste treinamento estoico, para que juntos possamos construir um espaço onde a dor não seja identidade, mas mestre. Onde a comparação não seja corrente, mas oportunidade de crescer. Onde a virtude seja a verdadeira medida da vida. E quero deixá-lo com um compromisso. Não apenas ouça, escreva nos comentários como declaração pessoal. A frase é simples, mas poderosa. Quebro a crença de ser menos. Escolho a minha liberdade. Faça dela o seu mantra. Repita-a cada vez que a voz da inferioridade tentar se instalar novamente. Escreva-a para lembrá-lo e para que outros também se atrevam a quebrar suas correntes. Porque o que você compartilha não apenas o fortalece, também inspira outros que, em silêncio, carregam o mesmo peso. A crueza desta verdade é que você nunca foi inferior. E a grandeza deste caminho é que agora você sabe disso. A partir de hoje, não precisa provar nada a ninguém. Só precisa viver com virtude, com coragem, com serenidade. Porque o seu valor não é decidido pelo mundo, é decidido por você. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.